Muitas vezes, olhamos para a inovação apenas como ferramentas de produtividade ou códigos abstratos. Mas e quando a tecnologia é usada para decifrar o que acontece dentro do nosso corpo? Olá a todos que acompanham o PodCampus, sejam bem-vindos a mais um episódio. E aqui a gente sempre traz histórias reais, histórias que fazem a conexão de tecnologia com diversas áreas da indústria. Hoje vamos abrir a caixa preta da saúde. Muitas vezes, enxergamos um exame de sangue ou uma biópsia apenas como uma folha de papel com números. Mas por trás de cada dado existe uma vida esperando por uma resposta. E para conversar sobre como a tecnologia, a agilidade e a inteligência artificial estão revolucionando o mundo das análises clínicas, recebo hoje Bruno Gomes. Ele é biomédico, patologista clínico e fundador do Instituto IFES, uma instituição que nasceu para atualizar o mindset dos profissionais de saúde. Bruno, é um prazer imenso recebê-lo aqui no nosso PodCampus. O prazer é meu. Estou muito feliz de ter sido convidado. Obrigado. Muito obrigado. Vamos iniciar, sim, nosso bate-papo, então. O que você viu no mercado da biomedicina que te fez sentir que o sistema precisava de um reboot? E como nasceu o seu instituto? Então, foi na prática mesmo, né? Eu tinha um laboratório pequeno ainda, mas eu tinha um laboratório interno em uma clínica e minhas tarefas começaram a aumentar muito, meu dia começou a ser muito mais corrido e aí eu precisei colocar alguém para fazer as coletas no meu lugar, para mandar para análise e não tinha. Eu não tinha ninguém para fazer essas coletas, os profissionais, e época pós-pandemia, né? A gente teve essa mudança, esse aumento da demanda dos cursos EAD, que não é ruim, mas assim, eu acredito que pela velocidade que isso aconteceu, as faculdades não estavam preparadas ainda direito para isso. Então, os profissionais que estavam sendo formados ali, eles ainda estavam muito defasados de prática, de conhecimento, e eu não conseguia colocar ninguém para trabalhar no meu lugar, né, para fazer essas coletas que eu precisava. E assim, na época, coleta é a linha de frente ali. Eu preciso do coletor para poder pegar o paciente, já receber bem o paciente, porque é dali que eu vou manter o paciente dentro da clínica, do laboratório. Certo. E como não tinha, eu já fiquei com o pé atrás, mas tudo bem, peguei uma pessoa, treinei e fiquei uns meses treinando ela, funcionou, deu certo. E aí depois eu fui chamado para dar aula numa universidade e fui percebendo que realmente os alunos, eles tinham uma dificuldade a mais de pegar o conteúdo só dentro da faculdade, e tendo contato com outros profissionais também, eu via que a prática, às vezes faltava um pouco da prática, ou então ia muito bem na prática, mas faltava um pouco do conhecimento técnico para ter o que eu gosto de chamar de raciocínio clínico, né? Que a gente precisa resolver problema. Isso. Biomédico existe para resolver problema. Exatamente. O pessoal fala que, biomédico, você faz análise, você pega a amostra, dá resultado. Não, a gente está ali para resolver problema. Né? A maior parte, o técnico em análises clínicas vai fazer essas análises, e aí, quando dá errado, aí chama o biomédico. Quando tem que assinar, tem a responsabilidade, aí é o biomédico. Então, assim, como é que a gente vai ter essa responsabilidade sem ter o conhecimento, né? E aí foi aí que eu comecei a pensar mesmo que, bom, eu já trabalhei em muita coisa, né? Trabalhei com citopatologia, com microbiologia, já trabalhei com toxicologia, com exames clínicos, com análises clínicas. Eu rodei muito dentro da biomedicina. E estou dando aula numa universidade. Então eu não posso fazer a mesma coisa, só que fora, né? E capacitar um pouco mais os profissionais, né? E trazer o meu jeito de pensar, o meu jeito, o jeito que eu dei para eu funcionar, para eu conseguir trabalhar e trabalhar bem em tudo que eu estava fazendo. E aí foi assim que eu criei o IFES. Né? Comecei com curso de coleta, a gente expandiu para cursos de análises clínicas também, de diagnóstico, interpretação de exame. Tem muito mais coisa ainda para aparecer no IFES ainda,
Mas foi assim que eu comecei. Foi realmente querendo capacitar eles e trazer raciocínio clínico. O que eu quero é isso, é raciocínio clínico. É o aluno, o profissional, não é limitado a só alunos, mas ele pegar um exame e ele entender que 5 resultados fora do valor de referência não são 5 doenças. Pode ser uma só que alterou 5. Ou então, o resultado deu errado. Às vezes estava tudo certo. O resultado deu errado por conta do processo de análise. Mas aonde que está o erro ali? Então, é isso que eu quero trazer para eles. Eu quero que eles comecem a pensar um pouco mais. Certo. Muito bem, Bruno. A gente vê aí que realmente, hoje em dia, né, a gente precisa ter um profissional realmente muito qualificado para poder apurar bem, né, o diagnóstico ali, chegar num ponto certo e entregar para o paciente, para o cliente, né, a demanda correta. E como você usa a tecnologia hoje para formar profissionais que não seja apenas aqueles apertadores de botões, né, em máquinas de diagnóstico? Então, isso é um problema muito grande que vem se criado, principalmente depois da pandemia, por conta da evolução da inteligência artificial, principalmente, que a cada ano ela não evolui, ela evolui de forma exponencial, é um crescimento absurdo, e que realmente é maravilhoso, a inteligência artificial é maravilhosa, mas tem o problema das pessoas não saberem usar ela. Isso vendo com alunos, com profissionais, as pessoas, em vez de usar a inteligência artificial como nossa ferramenta de trabalho, as pessoas viram ferramenta da inteligência artificial. Tudo depender dela. E não é assim que funciona. Claro, não tem como fugir, eu uso inteligência artificial, e não só inteligência artificial, outras tecnologias também, tecnologias básicas, mas não tem como fugir de nada disso. Mas tentar ensinar como usar essas tecnologias, não ser ferramenta delas. Você saber pegar um aparelho, e esse aparelho tem uma tecnologia mais avançada do que o último que você estava acostumado, ou que já era utilizado antes, você entender o manual desse aparelho, você abrir esse aparelho, você saber como que ele funciona, você saber, no nosso caso, como que ele faz cada aferição, como é que ele te entrega aqueles números, de onde vieram aqueles números. Gente, inteligência artificial, vamos botar um chat GPT, que é o que o pessoal mais usa, eu vou usar ele para estudo. Você não chega perguntando para ele, não é assim que funciona. É aprender a encher o banco de dados dele. Inteligência artificial é assim. Você precisa alimentar, encher o banco de dados, sempre com fontes confiáveis, claro, mas enche o banco de dados para depois você construir suas dúvidas e você aproveitar também para estimular o seu cérebro. Você tirar uma dúvida, ele te responde, você tem que ter certeza dessa resposta. Então, o que você faz? Agora que você já filtrou melhor, você busca essa informação depois fora da inteligência artificial e começa a buscar em artigos, coisas do tipo, para ver se aquilo estava certo. E aí, começar a usar isso que você aprendeu com outras dúvidas também, para tentar chegar sozinho nelas. Não cheguei sozinho? Pode buscar uma inteligência artificial, não tem problema. Mas a gente precisa se adaptar sempre a elas, mas não tem como virar ferramenta de nenhuma tecnologia. Seja IA ou tecnologia básica, não tem como virar ferramenta. Bruno, essa reflexão é muito importante, inclusive é um dos pontos chaves aqui do nosso canal, né, que a gente traz esse debate sempre, sobre a questão da utilização das ferramentas de inteligência artificial. Principalmente, né, o chat GPT, que hoje é o mais usado, né, por todo mundo, forte, né? Mais acessível. É o mais comum, exatamente. Não só você chamar o chat GPT, jogar o que você quer lá, não é isso, né? A gente tem que entender que tudo depende da alimentação, como você falou, do banco de dados e tudo mais, né? E já mudando para essa vertente, hoje nós temos algoritmos que identificam células com precisão absurda, né? Como que a inteligência artificial mudou o seu dia a dia dentro do laboratório? Olha, inteligência artificial assusta muito quando a gente aplica, porque a inteligência artificial ela é um sistema neural
de informações, né, de um sistema artificial, que elas, para ser utilizada, pelo menos para a gente, assim, no dia a dia, a gente precisa de um hardware, precisa mesmo de um equipamento. E quando a gente consegue associar mesmo o equipamento com a inteligência artificial para fazer a leitura dos dados, a interpretação dos dados, é uma coisa assim que realmente assusta. Um exemplo, assim, para entender melhor, ficar mais lúdico. Quando a gente tem um exame, um pedido de exame que vem ali, a cultura com antibiograma, né? Muita gente faz, principalmente cultura de urina e antibiograma, para saber que infecção que está acontecendo. Esse é um processo que quando eu estava na faculdade, ainda no meu tempo, quando eu estava na faculdade, era um exame que demorava 2 dias, pelo menos. 2 dias para ficar pronto. Hoje ainda muito lugar é assim, mas é um exame que demora 2 dias para ficar pronto. Porque a gente pega aquela amostra, prepara a amostra, se não precisar preparar, já semeia direto numa plaquinha que a gente cria as bactérias ali, né? Coloca elas para crescer, inocula, isola, faz um monte de processo bioquímico e coloração, isso e aquilo. Temos agora a bactéria, o seu nome dela, e agora... só que isso demorou 2 dias para acontecer. E aí, perto de eu formar e já entrando no mercado, eu conheci um outro equipamento que, assim, já foi, para minha cabeça, foi um boom muito grande, que a gente chama de MALDI-TOF. É um equipamento, a gente coloca a bactéria, ou então a amostra, ele bombardeia com um laser ali e aquela amostra vira como se fosse um vapor dentro do equipamento, e pelo peso de cada molécula ali naquele vapor, ele identifica o que tinha ali dentro. Ainda assim, é um processo que demorava algumas horas, mas saímos de 2 dias para 3 horas, 4 horas, já é um avanço muito grande. E agora, a gente consegue aplicar inteligência artificial nesse MALDI-TOF. E antes, a gente tinha a limitação de que o MALDI-TOF ele era mais preciso para bactérias, para micro-organismos mais simples, mais usuais, mais conhecidos, porque o banco de dados era limitado. É um banco de dados que uma parte vinha pronto, outra a gente poderia alimentar, mas assim, acaba sendo limitado, né? Então, se for algum micro-organismo mais complexo, menos usual, não aparece tanto no hospital, no laboratório, já fica mais complicado. Aí a gente volta para aquele processo de 2, 3 dias. Com a inteligência artificial, a gente diminui isso para 40 minutos. Em 40 minutos, ele, com uma precisão absurda, consegue pegar esses dados, essas informações por peso molecular, e já me entrega qual é a bactéria, qual o micro-organismo que estava ali. E ele nem precisa ser tão usual assim, tão casual. Não precisa ser não precisa aparecer sempre no laboratório. Porque ele começa a criar conexão neural artificial mesmo, com vários bancos de dados. E aí, por similaridade, ele consegue identificar aquele micro-organismo e com uma precisão muito grande. Uma precisão muito maior do que a gente consegue fazer manual. Né? Então, assim, realmente é assustador. Você sai de 3 dias no meu tempo para 40 minutos. Isso é uma evolução gigante. Evolução muito grande. Realmente. E tem muito mais aparelho hoje. Hoje um laboratório... eu estava até pesquisando um tempo desse para ver se eu aplicava no meu laboratório, ver se era viável e tal. E que é muito interessante. Hoje um laboratório não precisa ser imenso. Não precisa ter lotes gigantes para ter aqueles maquinários de uma mesa dessa de tamanho, pesadíssimos. Tem um aparelhinho, ele é uma caixinha assim, pequena, que ele usa um disco, aí já não é inteligência artificial, mas a inteligência é uma tecnologia básica, mas que é uma grande evolução. É um aparelhinho pequeno, que a gente tem uns discos, que faz análise a seco, ou seja, ele também não libera nenhum tipo de lixo residual, né, que precisa de um descarte específico, com tanto problema para descartar. É um disquinho que a gente descarta junto com qualquer outro, com agulha, com seringa já utilizado, mesmo saquinho branco que a gente usa no laboratório. E a amostragem do paciente é muito pequena. Não preciso mais ficar coletando 5, 10, 15, 20 tubos do paciente para fazer um exame muito grande.
poucas gotas de sangue, eu já consigo fazer análise nesse equipamento, ele me entrega o resultado do paciente normal, igual fazia em qualquer outro laboratório, e esse disquinho eu tiro da máquina, embalo e jogo fora. Pronto. Não preciso de uma equipe gigantesca para coleta de resíduos, não preciso me preocupar tanto com filtrar, com autoclavar, com limpar aqueles resíduos todos para poder ter uma... Não, o gerenciamento de resíduos é muito simples e é muito rápido, muito fácil. Então, realmente, tecnologia facilita muito o nosso trabalho hoje. Muito, muito, muito. Bom, Bruno, é verdade. A tecnologia veio realmente para agilizar muito, né, esse processo. A inteligência artificial agora que está entrando nesse mercado também está fazendo a diferença. Mas a gente sabe que tudo que é digital, tudo que é tecnologia, existem suas falhas, não é verdade? E assim, onde a tecnologia falha e aonde que ainda precisa ali do diagnóstico humano, do patologista? A certeza do resultado. A certeza do resultado é onde a IA mais falha. Porque a gente faz muita correlação clínica, né? Que foi um dos pontos que eu criei o IFES também. A gente precisa ler páginas e páginas de exame, e não só o exame também, o paciente é importante, como é que ele deu a entrada, como que o paciente se encontrava, a anamnese do paciente, né, o estado físico dele, o histórico do paciente, o histórico genético do paciente, como que estavam os pais, como os avós. Então, tudo isso é importante para a gente conseguir ter um resultado fidedigno com a realidade do paciente. Então, ter o conhecimento suficiente para buscar todas essas informações, correlacionar, e aí sim ter certeza de que esse paciente tem um problema às vezes pequeno, né? Ou então um problema que não costuma aparecer tanto na rotina, mas a gente sabe que aquele resultado está certo porque foi do nosso conhecimento, a gente estudou muito para isso. E que às vezes a inteligência artificial ela pode não trazer esse mesmo resultado, ela pode trazer, por exemplo, duas doenças diferentes e ela tem certeza de que ela está certa. E se você não sabe que ela está errada e simplesmente confia na resposta, o tratamento do paciente vai ser completamente diferente. Um tratamento que podia envolver um antibiótico simples, um antibiótico de baixo espectro, agora pode precisar de medicamentos que são muito fortes, gerar muitos efeitos colaterais no paciente. Então, essa certeza que a IA tem de falar, não, eu tô certa. E aí, às vezes, você até vai corrigir ela e ela fala, tá, eu tava certo, mas assim, vamos trocar um pouquinho e mexer um pouco para eu entender como que você disse. E ela se corrige, mas mesmo assim, ela nem assume que se corrigiu. Então, assim, essa certeza que a inteligência artificial tem, ela atrapalha um pouco. Fora que, como na saúde, a gente lida com o paciente, com o humano, e cada pessoa é pessoa. Então, não consigo usar um padrão que foi escrito nos livros aqui, um Guyton, um Hobbes e Contran, não consigo usar padrões desses livros ou daquela pesquisa que foi feita com aquela população daquele lugar, naquele tempo, para basear todo mundo. Não tem como fazer isso, porque o local às vezes é diferente. A pesquisa que foi feita na Europa, no norte da Europa, vai ser completamente diferente a realidade do Brasil. Lá é um pessoal que a vitamina D tem uma chegada, uma disponibilidade para eles muito menor do que a nossa, que eles não têm tanto sol, a gente tem. Olha isso, o sol importa muito. Então, esse trabalho individual com o paciente, ele também, a inteligência artificial acaba falhando bastante. Bom, Bruno, essa visão que você trouxe realmente é bem interessante, porque a gente tem um mundo muito digitalizado hoje em dia, né? Mas ainda precisa daquela precisão do profissional para chegar no ponto certo, para não ter um equívoco, né? Como você falou, medicação é muito perigoso você trocar ali uma quantidade e tudo mais. Então é muito importante, né? E como que você treina seu olhar para não ver apenas células, mas enxergar a pessoa que está esperando ali o resultado por trás daquilo? Assim, a minha base, e que deveria ser para todos os profissionais da saúde, é fisiologia e bioquímica. A gente tem que saber isso mais do que o nosso alfabeto.
Eu gosto de brincar com os meus alunos que a gente anda com a Bíblia debaixo de um braço e o Guyton debaixo do outro. O do Guyton é nosso manual de fisiologia. Então, a gente precisa saber muito bem bioquímica e fisiologia e precisa o tempo todo estudar e se renovar. Porque, realmente, a realidade das pessoas muda de geração em geração. As experiências que as pessoas têm no dia a dia são diferentes do que os pais tiveram, os avós tiveram. Então a gente tem que começar a parar um pouquinho para pensar no que está acontecendo com essa pessoa, para entender qual é a peculiaridade dela, né? Muito se falou dessa alteração que teve na pressão arterial, né? Virou uma notícia muito grande, muita gente concordava, muita gente discordava, que a indústria quer colocar remédio nas pessoas. Não é assim. Tudo bem, uma pressão de 120 por 80, né, 12 por 8, não é que ela é uma pressão alta. Não foi isso, de que colocaram que 12 por 8 é pressão alta, você vai tomar medicamento, losartana, alodipina. Não é assim que funciona. Mas é uma pressão que você já começa a ficar mais atento. Porque como é que é o nosso trabalho hoje? É ficar sentado na frente do computador, é usar das tecnologias a nosso favor. A gente não tem mais aquele trabalho braçal, aquele deslocamento muito grande, andando muitas vezes, ou de bicicleta. Então, qual é a necessidade que o seu corpo tem de manter a mesma pressão arterial do que o teu avô tinha? Entende? Então, é normal hoje que muitas pessoas tenham pressão de 11 por 7, 10 por 7, 10 por 6, porque a gente não tem a necessidade de manter um tônus cardíaco, uma musculatura cardíaca tão forte, com tanta pressão que nem tinha antes, para poder irrigar tanto assim do corpo, que a gente está num trabalho intenso o tempo todo aqui, não sei, às vezes implantação, coisa do tipo, carregando saco de farinha de milho. Hoje não tem tanto disso. Eu preciso de uma pressão tão alta para ficar sentado? Eu preciso mesmo entregar uma pressão gigantesca para o sangue circular o corpo inteiro e voltar para o cérebro? Eu estou sentado, eu não estou fazendo esforço. Então, o que o coração entregar aqui, ele já chega. Né? Então, entender essas realidades. Isso é muito importante. O paciente, no nosso caso também muito parente, né? A gente vira biomédico, vira profissional da saúde, o parente já olha e fala, opa, é ele. Deixa eu mandar meu exame aqui. Vai salvar todo mundo da família agora. Exatamente. Então, assim, o parente te manda um exame, começa a conversar com você. Nossa, eu tô muito cansado. Não, tá cansado? Legal. O que você tá comendo? O que você tá comendo ultimamente? Não, tô comendo bem. O que é comer bem? Não, como todo dia arroz, feijão, uma carne. Legal, arroz, feijão, carne, tá bom, tá ótimo, macarrãozinho. Legume, fruta, salada. Não, aí tá, já começamos a entender aqui. Como é que você tá de água? Tá bebendo bem água? Bebo. Quanto? 2 copos desse aqui por dia. Não é bem. Tá bebendo, mas não é bem. Então, às vezes esse cansaço, essa fadiga não precisa de um remédio. Precisa de uma alimentação melhor. Você tá praticando atividade física? Tá. Eu não falo de, tem que fazer academia, que é pra ficar forte, musculoso. Não. Sair da sua zona de conforto, caminhar um pouco, correr, movimentar o corpo. É movimentar o corpo. Porque esse movimento, ele ativa inúmeras cascatas no nosso corpo para produção de hormônio, para uso de muitos metabólitos. Então, a gente precisa disso. Como é que as gorduras que você está ingerindo são gorduras boas? Está conseguindo consumir bem? Não, consumo sim, gordura, McDonald's tem, né? Como sempre. Não é essa gordura, porque gordura é importante. Não, tô parando com gordura porque faz mal, eu vi que faz. Não é assim. A gente precisa de gordura para produzir hormônio, vitamina D, né? Que muita gente pensa que a gente se expõe ao sol e adquire vitamina D. Não, a gente adquire câncer de pele. O sol, ele não dá vitamina D, ele converte. A gente produz. Aí é uma vitamina D que ela não tem tanta atividade, quando tem a ação da luz solar, ela é convertida, e aí sim, essa vitamina D convertida a gente consegue usar. Então,
primeiro, antes de converter, ela precisou ser produzida. E a produção dela vem de gordura, vem de colesterol. A gente precisa ingerir colesterol para aí sim ter vitaminas, testosterona, estradiol, progesterona, vitamina D. Então, assim, é muita coisa no nosso corpo que depende da alimentação, diretamente da alimentação. Então, ter esse cuidado de enxergar a realidade do paciente, isso é muito importante. Da pessoa que está conversando, do paciente, não importa, mas ter esse cuidado de conversar, de entender a realidade dele. Que realmente, hoje, é muito diferente de como era tratado há 30 anos atrás, né? Toda a realidade é diferente. 30 anos atrás, eu nem estava aqui há 30 anos atrás, mas a gente não tinha nem celular na época, entende? Há 27, né, que é o tempo que eu tô aqui, não tinha celular na época. Foi chegar, sei lá, 10 anos depois, né? 30 anos atrás, o pessoal ainda tinha que bombar o acelerador do carro. Já era mais exercício que hoje, né? Tava frio, acordar de manhã, bomba o acelerador do carro para conseguir esquentar ele antes de sair. Hoje você só liga e vai, entende? A realidade é muito diferente. Então, são esses cuidados que a gente tem que tomar. Muito bom. Bruno, excelente essa sua visão que você trouxe, né, de olhar um pouco mais sobre essa questão também, não só inserir medicamento na população, mas também a consciência de que as pessoas precisam ter hábitos mais saudáveis realmente para não precisar de medicamento, né? A gente evitar. A saúde preventiva é melhor do que a corretiva. Com certeza, é verdade. Bruno, e como você imagina o laboratório daqui uns 10 anos? Estaremos fazendo já diagnóstico em tempo real, via sensores ou não? Daqui 10 anos. Cara, tem uma chance muito grande. Assim, não sei se em tempo real, mas num tempo muito mais curto. Algumas coisas talvez até em tempo real. Porque realmente a saúde ela tem muitos âmbitos, ela tem muitas áreas específicas e até um pouco afastadas uma da outra. Então não sei dizer se tudo em tempo real, mas a gente vai ter muita coisa em tempo real. E que é algo que, assim, a gente precisa abrir o olho também, porque o nosso trabalho, digamos assim, braçal, ele tende a diminuir. Então, a gente precisa se capacitar para não necessitar do trabalho braçal, né? Porque realmente o maquinário vai evoluir muito, os sistemas vão evoluir muito, e pode sim a gente ter muito resultado em tempo real, pode ter muito resultado que nem demanda de um profissional, de alguém ali, né? Hoje tem uns vídeos que às vezes até assusta, você vê assim, não sei se no Japão ou na China, tem uma máquina que ela faz a coleta. O paciente coloca o braço dentro da máquina, vem a máquina, e não tem como ela errar. Ela usa infravermelho, ela sabe onde está a veia, coloca a agulha, coleta, pronto, lindo. Fez sozinha. E que pode evoluir para isso, com certeza. Isso aí pode se dissipar no resto do mundo. Então a gente precisa se capacitar cada vez mais para não depender do trabalho braçal. Exatamente por isso. Porque daqui a pouco o paciente vai chegar. Na verdade, hoje já tem alguns equipamentos, assim, eles não são tão precisos. Ainda precisa de alguns estudos para eles serem validados e tudo mais. Mas equipamentos que você coloca na mão, coloca em cima da mão, por exemplo, e ele usa algumas ondas eletromagnéticas, alguns outros tipos de energia, para monitorar o que você tem de eletrólito, de gordura, de água, bem parecido com a bioimpedância, só que mais complexo. Porque ele também vai avaliar o quanto que você tem de potássio, magnésio, zinco, selênio, sódio, isso no corpo, junto com glicose, alguns outros componentes, alguns outros metabólitos que você tem no corpo. E isso é pequeno. A maquininha que você coloca, ele não dependeu de ninguém. Assim, depende que a clínica ali tem esse equipamento só. Mas o profissional ele vai pegar, colocar na tua mão, apertar um botão, ele vai fazer a leitura, manda para o computador, não tem nem fio, manda para o computador, e no computador ele imprime, é rápido. Terminou aqui, uns 10 minutinhos, já te entrega o teu resultado. Entende? Então, a gente já entrou nessa evolução. E ela tende a aumentar muito mais. Muito bom. Bom, é excelente, né? A gente vê tanta evolução tecnológica, né? Muito na saúde também, né? Porque é um dos pontos mais importantes hoje em dia. A gente percebe, né, que a população está buscando mais se cuidar mais, né? Praticar atividade física. A gente tem um estudo que revela que o nosso país, vamos falar aqui no contexto do Brasil, né? Que a gente vê.
está envelhecendo mais saudável, né? Sim. Envelhecendo mais saudável justamente por causa disso, da busca e da evolução da tecnologia em encontrar uma forma de ser mais rápido ali em identificar qualquer problema de saúde, né? Isso muito da evolução mesmo da tecnologia, da ciência médica, né? Há 100 anos atrás, um pouco mais do que isso, vamos colocar 1700, 1800, a, a perspectiva de vida das pessoas, elas iam até 40, 50, anciões tinham 50 anos. Hoje, os 50 anos, a gente pensa que está no auge da vida. Isso. E realmente, o nosso corpo não está preparado para viver tanto tempo. Você pode pegar qualquer não, mas quase qualquer doença, ela tem muito mais propensão a aparecer em indivíduos de 40 anos para cima. Então, câncer, diabetes, hipertensão, claro que tem exceções, pacientes que vão ter isso com muito menos idade, ou então que nem vão ter, mas a perspectiva é que elas apareçam mais ou menos com isso. Então, se a nossa saúde, a tecnologia está evoluindo para manter nossa vida mais longa, então é bom que a gente procure mesmo se cuidar antes de precisar se cuidar, né? Que aí a gente consegue postergar um pouco essa necessidade de fazer exames, de procurar a saúde corretiva, né? Cirurgia, medicamento, tratamento. A gente vai se cuidando de agora, já que a gente consegue ver mais de 50 anos, para tentar, depois de 50, manter mais 20, 30 bem, se possível mais 20, 30 bem, e depois disso entender que o corpo vai definhar de fato. Mas enquanto der, a gente vai mantendo a saúde, né? É isso aí. Bruno, nós chegamos aqui ao quadro Algoritmo Humano, que é um quadro que a gente tem aqui no nosso podcast. Eu quero que você aplique a lógica da sua área aos nossos conceitos de TI. Tá? O bug comum. Qual é o bug que você percebe nos profissionais de saúde hoje ao lidarem com novas tecnologias? Resistência. Isso aí é o mais certo de tudo. Profissionais hoje têm muita resistência com novas tecnologias. Medo, né, e resistência. Porque a tecnologia vai me substituir, a tecnologia ela é muito falha, não sei para que existe, e não entende que é uma ferramenta, ela tem que existir, você vai adaptar ela para a realidade. Né? Mas é a resistência e medo também. Muito bem. E se você pudesse instalar uma função de correção na rotina de quem busca uma vida mais saudável e produtiva, qual seria? Acho que parar de postergar, talvez, né? A proatividade, vamos colocar assim, né? Amanhã, segunda, a gente está no sábado, então segunda-feira eu vou para academia, né? Final de semana, eu vou terminar o final de semana, e segunda eu vou para academia. Mas segunda eu não vou ter 1h30 no meu dia para ir para academia e não vou conseguir ir de segunda a sexta, então vamos deixar para a semana que vem. Então, não vou conseguir comer fruta porque a feira fica muito longe para eu fazer a feira do mês. Não precisa. O que você está fazendo hoje? Nada. Então, vamos tentar fazer uma caminhada de 15 minutos. Uma vez na semana. Fez uma caminhada de 15 minutos, já é mais do que o nada que estava fazendo antes. Vai passando o tempo, vai aumentando. Não, a caminhada agora está muito fácil, vou aumentar para 45 minutos. E vou botar 2 vezes na semana. Já é muito mais coisa. Ainda está muito fácil, vou começar a correr. Nossa, começou a ficar fácil, vou para academia. Não tem dinheiro para academia. Aquelas barras, né, que tem de calistenia, de musculação que tem na rua, faz aquela barra, flexão. Olha o tanto que você consegue evoluir. Você começou com pouco. Não consigo fazer a feira do mês. Você está indo para o trabalho, você viu ali um hortifruti, pega uma maçã. Você vai com, sei lá, 70 centavos, você compra uma maçã. Já é uma maçã. Antes não era nada. Agora, isso foi uma maçã na semana, mas já é uma maçã na semana. Na outra semana, você, em vez de 70 centavos, pega 1,40, compra 2 maçãs, ou então compra uma outra fruta. E começa a aumentar, porque realmente,
Para a nossa saúde, qualquer alteração que a gente faz já é significativa. E as pessoas, o ser humano, tem uma dificuldade muito grande com esse start, com essa troca imediata. Isso não é normal para o nosso cérebro. Nosso cérebro não entende que isso tem que acontecer. Porque a gente precisa viver, para o cérebro, claro, a gente precisa viver numa homeostase. Aquilo tá funcionando, você tá vivo, você existe. Não tô dizendo que você tá bem, tá saudável, mas você tá vivo, você existe. O seu cérebro já entendeu aquele gasto de energia como normal e se adaptou para aquele gasto de energia. Se você faz qualquer mudança, ele precisa se readaptar, precisa mudar um pouco sua fisiologia, seu metabolismo para poder se adaptar a essa mudança. Então já é um gasto de energia. Ele não quer. Então não adianta eu tentar mudar da água pro vinho em um dia, em uma hora, não vai dar certo. Então você começa a adaptar de pouquinho em pouquinho. Você vai criar pequenas alterações para o teu cérebro entender de pouco em pouco que ele tá mudando. E não que ele precisa entrar num desespero e te puxar de volta para aquela homeostase. A gente cria uma homeostase nova. De pouquinho em pouquinho, mas dá certo. Muito bom. Então você acha que esses são os hábitos que as pessoas precisam adequar à rotina para ter essa mudança? Hoje, para ter uma vida saudável, claro que tem exceções e tudo mais, mas hoje é alimentação, água, algum tipo de atividade física, sol, né, que é muito importante, e trabalhar um pouco o cérebro. Isso para mim, eu coloco hoje como mais um pilar, porque com celular, muita tecnologia, muita informação em pouquíssimo tempo, né? A gente não tem mais tanta capacidade de exercitar o cérebro, né? Antigamente a gente jogava o xadrez, jogava dama, fazia palavra cruzada. O entretenimento ele demorava muito para acontecer. A gente vê em filme. Hoje tem filme que até, pelo menos para mim, é estranho de assistir. As cenas elas são muito curtas, toda cena tem um clímax. Não é mais igual antes, que uma cena tinha, sei lá, 5 minutos, a gente tinha 2 clímax no filme inteiro, agora são 50 clímax durante um filme. É muita coisa, é muita informação. E hoje, com tudo muito fácil, né, com informações muito rápidas também, a gente não exercita tanto o cérebro. Então, a capacidade de você focar, de você raciocinar, de você interpretar diminui muito. Então, de vez em quando pegar um livro também para ler é bom. Tentar ficar mais tempo fazendo alguma coisa do que, cansei, já vou sair. Não, força um pouquinho. Trabalha um pouco mais sério. Então, é trabalhar corpo, né, que é alimentação, água, atividade física e sol, que é importante, e o cérebro também, né? Hoje, terapia é muito importante, muito importante. Não é para quem tá com algum problema, com alguma dificuldade, não. Terapia é para todo mundo, né? Mas eu não consigo fazer terapia. Tenta implementar outras atividades no teu dia. Tenta fazer coisa chata. É isso, é fazer coisa chata. Ler um livro difícil de ler, nossa, uma palavra cruzada que você tem que ficar pensando um monte para botar uma letra naquele lugar, um sudoku, sei lá, essas coisas assim. Ir pra rua e olhar para as coisas, gastar tempo. Você vai gastar um tempo olhando para as coisas. Você vai parar e ficar contando o carro passando na tua frente. Tenta passar 10 minutos fazendo isso. Hoje muita gente não consegue. 30 segundos já tá desesperado, já tá chato, tedioso, vai embora. Gasta um pouco mais de tempo pra você conseguir até aumentar um pouco da paciência que a gente não tem mais. É verdade. É um exercício para paciência. Exercício para paciência. A gente precisa trabalhar a mente. Não tem como fugir disso. Porque o cérebro manda no corpo. Então, se eu não tenho um cérebro bem trabalhado, do que adianta eu trabalhar meu corpo? Porque ele vai começar a piorar tudo que eu tenho no meu corpo. O cérebro manda em tudo. Eu preciso que o cérebro esteja saudável para mandar os primeiros hormônios, os primeiros sinalizadores, para depois o restante do corpo mandar produzir os outros hormônios e tudo mais. Então, sem um cérebro, o corpo, ele é só o corpo, né? Tudo bem, estética faz parte do cérebro também, é importante, né? Tem gente que
se baseia muito na estética do próprio corpo, e que é importante, mas trabalhar bem, estudar, para mim, são esses 5 pontos. Que a pessoa fazendo, ela vai ter, enquanto ela viver, ela vai estar bem. Excelente. Bruno, eu te agradeço muito por essa conversa tão necessária que você trouxe aqui, essa sua visão, né? Eu te agradeço por você ter tido esse tempo de vir aqui conversar com a gente. Tá? Muito obrigado, realmente. Hoje entendemos que o diagnóstico é técnico, mas o cuidado é humano, né? Sim, sim, sim. E assim, para finalizar, qual a principal mensagem que você quer passar para os pacientes profissionais na era digital? Não viver o mínimo. Tentar não viver do mínimo. Não fica só no básico. Tenta ser melhor sempre. Para o paciente, ele pode tentar ser cada vez melhor para ele deixar de ser paciente, né? Não precisar ficar procurando hospital, médico o tempo todo. Se ele melhora um pouquinho a cada dia na saúde dele, em algum momento ele não vai precisar mais ser paciente. E para os profissionais também melhorar o tempo todo. Para a gente, não ter medo das tecnologias e 2, ter espaço no mercado. Né? O mercado hoje, independente da área, eu como biomédico digo isso, mas não só para biomédico, qualquer área. O mercado é muito competitivo para qualquer pessoa. A gente tem, mas a gente já ultrapassou 7 bilhões de pessoas no mundo. Então, é muita gente para as mesmas vagas, né? Para os mesmos empregos. Por mais que aumente um emprego ou outro, mas não aumenta exponencialmente igual as pessoas. Então, melhorar cada vez mais. Que aí você não precisa mandar currículo. Né? Hoje eu falo isso para os meus alunos e para os meus colegas, meus amigos também. É chegar ao ponto de não precisar mandar currículo. É alguém pedir o seu currículo. Então, quanto mais você melhora, quanto mais você se capacita, quanto mais você sai da sua zona de conforto, melhor você fica no seu dia, melhor você fica no seu trabalho, melhor você fica em tudo. Né? Então, sempre melhorar. O que eu tenho para falar para eles é sempre melhorar. Basicamente isso. Muito bem. Estudar, né? Fazer exercício mental. Estudar muito. Não sei se aperfeiçoar a cada dia. Né? Principalmente na área de saúde, né? E de tecnologia. Saúde. São áreas fundamentais. Principalmente da pandemia para cá é um absurdo, tanto que o conhecimento ele muda e aumenta exponencialmente. Eu descobri depois de formado, isso uns anos depois de formado, que eu adoro biologia molecular. E aí, depois de formado, eu descobri que inventaram, e a tecnologia brasileira, inclusive, maravilhoso, que inventaram um outro tipo de tecnologia na saúde para linfoma. Isso nem se falava enquanto eu estava estudando, enquanto eu estava na faculdade. Eu tive que aprender tudo depois. Então, assim, não adianta a gente ficar baseado no que já existiu, no que já foi estudado. Não, todo dia aparece uma coisa nova. Olha, a doutora Tatiana, se não me engano o nome dela, que com medicamento que conseguiu trazer movimento de volta para tetraplégico. Isso foi o quê? Tem um mês, ou menos de um mês que saiu a notícia, né? Ela já está trabalhando isso há anos, né? Desde 2015 ou um pouco antes. Mas mesmo assim, 2015 para cá, são 10 anos. 10 anos para fazer um tetraplégico andar. Então, a gente tem que estudar o tempo todo. Certamente, é isso mesmo. Bruno, mais uma vez eu te agradeço. Eu que agradeço. Por essa conversa maravilhosa que a gente teve aqui. Se você quiser, se tiver à vontade, compartilhar suas redes sociais para as pessoas acompanharem seu trabalho e também conhecer o Instituto, né? Isso. Eu posto bastante da minha vida acadêmica no meu perfil profissional. Biomédico Bruno Gomes. E tenho o IFES Cursos, que aí é voltado para o Instituto, para os cursos que eu dou hoje, mais voltados à área de análises clínicas, mas esse semestre ainda a gente vai abrir para a área de estética também, que é muito procurado, e também a gente vai abrir bastante conteúdo online, né, que muita gente às vezes prefere por não ter tempo de ir, e assim, meus cursos eu exagero um pouco,
né? Curso que eu sempre faço. Se for um dia de curso, são 10 horas. A gente começa 9, termina 7 da noite. É muita coisa, é muita informação. São 2 dias meu de coleta mesmo, por exemplo. Eu gosto de prática, eu quero que eles façam. Então são 2 dias, são 20 horas. São 2 dias de 9 às 19. Eu não consigo me sentir bem entregando um curso de 6 horas, de 8 horas. Sim. Não, 20 horas. Um curso grande, né? Que é para a pessoa sentir que ela fez mesmo, que é realmente muita informação. Então, o de estética também, com certeza, vai ser dessa mesma pegada também, bastante prática. A prática ela é essencial. Então, para acompanhar os cursos, a gente vai... Já tem datas, na verdade. Meu curso de diagnóstico, eu já tenho data para ele, vai ser em maio, dia 23 e 24 de maio, e o de coleta vai ser dia 25 e 26 de abril, né? Vou divulgar, eu tô falando aqui antes de divulgar no Instagram, que eu vou divulgar essa semana. Lá no IFES Cursos vai ter essa divulgação, e para também mercado de trabalho, vagas de emprego, essas coisas, simpósio, eu costumo postar no meu de professor, né? E também para quem quiser tirar dúvida, tô tendo aula de tal coisa, não tô entendendo muito bem, professor não deixa de ser professor quando sai da sala. Exatamente. Me mandou mensagem no Instagram, eu vou responder, eu vou ensinar, a gente para conversar, não importa, toma um café, não importa, eu vou tirar dúvida, eu vou fazer tudo. Então pode seguir essas duas que dá certo. Maravilha de papo, né? A gente recebeu o Bruno aqui, eu já agradeci a ele, muito obrigado mais uma vez. E para vocês que ficaram até aqui, que acompanharam essa conversa maravilhosa, esse esclarecimento sobre a biomedicina, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o nosso vídeo, compartilhar. Se quiser deixar um comentário, pode deixar um comentário, alguma dúvida. Se quiser mandar uma mensagem para o Bruno, pode deixar no comentário também, que a gente vai repassar. E não se esqueça de seguir ele lá nas redes sociais, no Instagram, tá? O perfil do professor e do Instituto, tá bom? Vou deixar os links aqui na descrição. Agradeço a todos, muito obrigado. Semana que vem tem mais um episódio aqui do nosso podcast. Até a próxima.